Senhor, que a tua igreja, Senhor, venha entender o que vai falar aqui hoje através da tua palavra, que eles não saiam daqui sem entendimento, Pai, sem entender o teu chamar, Senhor. Então venha, Espírito Santo, porque o Senhor tem coisas novas para o teu povo. O Senhor quer anunciar coisas grandes à tua igreja, e para que a igreja receba isso, eles têm que ser sinceros a ti, Senhor. Então venha, Espírito Santo, me auxiliar nesse altar. Senhor, me dê as palavras, me dê aquilo que tem que ser falado, que tudo venha a ser do céu, que tudo desça do céu para a tua igreja, Senhor, o maná espiritual, a palavra, Senhor, e que a tua igreja, Pai, não deixe que nada roube da tua igreja, Senhor, a palavra. Coloque anjos ministradores da bênção neste lugar, anjos, Senhor, guerreiros, para repreender toda ação maligna, Pai, toda investida do inimigo que tentar roubar a palavra, tentar colocar divisões, tudo aquilo que tentar roubar, Senhor, seja paralisado agora no nome de Jesus, porque a tua palavra é a vida e ela vai ser aberta para teu louvor e tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus, glória a Deus. Confesso que não tinha trazido essa palavra para vocês, mas vamos nela no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo 14:15. Profetize. Essa é a nossa palavra para a noite. Profetize. Nós vamos estudar hoje sobre 2 homens de Deus. Se Deus me permitir, vou para outro lugar com vocês, mas vamos começar aqui no nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Abrindo a sua Bíblia em Gênesis, é o segundo livro da Bíblia. No começo, você já vai achar Gênesis e Êxodo. O pastor, eu creio que ele já está na estrada. Ele disse que ia se aproximar das estradas para quando liberar alguns lugares que ele vai passar, que está interditado pela chuva. Ele deve estar chegando aqui amanhã. Hoje eu não sei se ele vai conseguir, porque eu não sei se as pontes de Ilhéus estão abertas, né? Pois é, mas ele disse que vai se aproximar para estar chegando. Mas quarta-feira, em nome de Jesus, o pastor estará na igreja, com a igreja. Abrindo toda sua Bíblia, a nossa mensagem de hoje é profetize. Profetize. Então vamos lá, para Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vamos parar aqui para nós entendermos aqui um pouquinho essa palavra. O Senhor, ele vai dar uma ordem para Moisés. Moisés, ele vai se deparar no Mar Vermelho. Impossível o mar se abrir. Deus, ele é Deus. Sempre ele dá aquele empurrão na gente para a gente crescer. Deus queria fazer de Moisés um grande homem de Deus. E Deus, para Moisés ter experiência com ele, Deus coloca Moisés na estrada pior. Deus faz Moisés se desviar do caminho que ele poderia ir, mas Deus coloca ele numa situação bem complicada, em frente ao Mar Vermelho. Aí Deus vai falar assim para ele: então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Porque o povo já tinha clamado, o povo já tinha pedido um libertador. E Deus ouviu a oração do povo e enviou Moisés. Moisés primeiro foi preparado, ele estava escondido por 3 meses, ele estava escondido para não ser morto. A filha de Faraó pega Moisés para criar, e o próprio Faraó queria matar as crianças, os meninos dos hebreus. Só que ele vai criar a promessa, aquele que vai libertar o povo da escravidão do Egito. Aí Deus vai deixar Moisés lá no palácio, sendo cuidado, aprendendo toda a doutrina do povo do Egito. Depois Deus vai pegar Moisés e vai lançar Moisés no deserto. Moisés sai do palácio para virar um forasteiro no deserto. Aí você fala assim: irmã, como pode Deus preparar dessa forma? Sabe por que Deus
trabalha dessa forma? Porque Deus quer que você crie experiência. Hoje de manhã eu estava falando isso para a igreja. Por que o filho pródigo pediu sua herança? Porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele tinha o pai ali representava Deus. Ele tinha o dinheiro do pai, ele tinha a vida do pai, mas ele não tinha vida própria. Ele estava escorado no seu pai. E aí Deus, quando ele vê a intenção do coração do filho pródigo, ele permite que o filho pródigo pegue sua herança, que é a herança espiritual, e deixa ele embora. E o filho pródigo, ele vai viver as suas próprias experiências. E ele vai cair, ele vai ser humilhado, ele vai passar fome, ele vai cair numa situação de humilhação tremenda, escassez. A terra onde ele vai causar escassez, vai causar fome, porque se uma pessoa cristã que conhece a palavra sai da direção de Deus, ele não traz dano só para ele, ele traz também para as pessoas que estão com ele. A gente tem que ter muito cuidado para não colocar pessoas em nossa casa ou no nosso teto, pessoas que foram rejeitadas por Deus ou que estão fugindo da casa do Senhor. Sabe o que acontece? Ela vai trazer tempestade para a sua casa também. Então nós temos que vigiar. Se Deus rejeitou, não pegue. Deixa ele tratar, se arrepender como o filho pródigo. Ele se arrependeu e voltou. Aí Deus vai virar para Moisés. Moisés está em frente ao mar vermelho. Não tem como ele escapar, porque atrás vem um inimigo. O mar está aqui. Era impossível. Mas Deus está dizendo para você. Mas Deus vai dizer para Moisés: profetize. Por que hoje muitos casamentos, muitas pessoas não receberam o Espírito Santo? Porque elas estão conformadas com o cenário que está vivendo. Não estão olhando com os olhos da fé. Qual é mais difícil? Deus abrir o mar vermelho, o povo passar dançando entre as ondas do mar? Ou Deus salvar o seu casamento, ou salvar seu filho das drogas, ou da prostituição? Qual é mais difícil? Deus te batizar com o Espírito Santo, ou abrir o mar vermelho? Você já se colocou no lugar de Moisés? Moisés ele não tinha para onde correr. Havia a fúria do inimigo atrás dele. Um exército querendo matar, tragar ele, matar. E à frente havia o mar. E Deus chega para ele e fala: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Às vezes nós falamos assim. Nós estamos clamando demais, orando demais, jejuando demais, madrugada com Deus demais, mas quando nós temos que ter a posição de homem e mulher de Deus, nós não agimos com a fé. O que falta na igreja de hoje? Eu falo porque a minha experiência no meu canal me mostra isso. Mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres de Deus, que estão padecendo nos seus lares, que estão padecendo nos seus ministérios, porque ela deixou de profetizar. Elas estão aqui. Deus fala assim: Moisés, por que tu está clamando aí? Tu não já clamou, tu não já orou? Eu não disse para você, Moisés, que eu ia tirar você daqui, mas eu quero dificultar um pouco a tua história, porque eu quero que você crie experiência. Então às vezes Deus está dificultando a sua vida para você criar suas próprias experiências, para você não depender dos outros. Até mesmo às vezes Deus corta certas pessoas, amizades do nosso meio, porque Ele quer que você crie as suas experiências. Eu lembro que quando eu estava no deserto, por 3 anos, eu não tinha R$1 no bolso. Eu ganhava muito dinheiro no meu salão, 1.000, 5.000, esse dinheiro para mim era mixaria. Eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava mais do que meu marido. Só que eu não tinha tempo para Deus. Eu vinha à igreja, eu participava de todos os cultos, mas eu era vazia. Deus queria manifestar a obra no meu coração, Deus queria se manifestar para mim, mas eu nunca tinha tempo. Eu vim à igreja, eu estava presente, mas Deus queria profundo. O que Deus faz? Deus tranca as portas. Aí você fala: Deus tranca as portas? Tranca. Ele tranca. Deus tem sua forma de nos despertar. Como o filho pródigo, ele pede herança, parte para fora, e através de perder tudo, ele volta para o pai com uma nova experiência. Então, quando eu caí no deserto, eu falava com o Senhor: cadê as minhas amigas? Cadê as pessoas que eu dava a mão? Eu choro e ninguém vê. Eu fico sem dinheiro e ninguém me ajuda. Quantas pessoas eu ajudei e hoje virou as costas para mim? Deus falou ao meu coração:
É necessário que você ande com seus próprios pés. Eu estou tirando as muletas, porque você é apoiada nelas. E se você estiver apoiada nessas muletas, que são pessoas, você nunca vai ter sua experiência. Você não vai mais, você não vai precisar delas. E é verdade, isso mesmo. É verdade, porque você tem livre acesso. Quando você passa pelo deserto, como eu passei de 3 anos na escassez, sendo provada, sendo chicoteada, você aprende a entrar no trono da glória sem precisar de acesso de ninguém. Você aprende, através do meu sofrimento, eu agradeço a Deus hoje. Não foi para matar. O seu sofrimento, o que você está passando hoje, não veio para te matar, mas veio para construir uma nova mulher, um novo homem. Porque se tivesse da forma que estava, talvez hoje você não estaria aqui. Como eu já disse e vou repetir, quem me converteu foi meu pai. Meu pai traindo a minha mãe com várias mulheres, eu com idade de 10 anos de idade, tendo que dar banho no meu pai, tendo que tirar meu pai das prostituição. Quantas amantes eu tive que ir lá falar com ela, meu pai é casado, e sair e falar, mas seu pai mentiu, não dizia que era casado. Então assim, eu tive que combater muito cedo. E sabe quando Deus começou a tratar comigo? Eu lembro como hoje. Eu andava a pé, eu vinha lá da minha cidade, lá da Vaz Alegre, até o cinema lá em cima a pé, com uma criancinha de colo e uma menininha desse tamanho, que é a diferença do meu filho para minha filha de 3 anos. E eu levava para a igreja, uma no carrinho empurrando, piquititinho, e a outra debaixo da saia. E quando Deus falou comigo bem assim, eu fazendo campanha, tudo errado, para Deus libertar o meu pai, odiava a amante que ele estava, odiava de alma. E aí Deus falou em cima daquela ponte ali que está cheia, mude sua forma de agir. Quando você começou a orar pela amante, ama ela, ela vai largar teu pai. Aí eu falei, orar pela amante? Deus falou, Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, dele falar ao meu espírito para me orar pela amante do meu pai, porque ela só estava com meu pai porque ela não conhecia a verdade. Olha o que eu fiz, eu peguei e falei, mãe andando a pé, eu na frente, mãe, Deus falou aqui no meu coração que a gente tem que orar pela amante, para que ela largue meu pai. A gente tem que amar ela primeiro, perdoar ela, porque ela está fazendo isso com a gente porque ela não conhece a verdade. Comecei a orar por ela. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu. E sabe o que ela fez? Pediu até pelo amor de Deus para pegar meu pai de lá e levar meu pai embora. Resultado, tirei meu pai de lá. Meu pai estava quase louco, porque meu pai não queria ir embora. Meu pai estava enfeitiçado. Tirei meu pai de lá da mão da amante, levei para cá minha casa. Fiquei 20 dias com meu pai praticamente louco, querendo se matar, querendo cometer o suicídio. Eu com campanha de oração. Um dia Deus me usou. Leve ele no CAPS. Deus preparou todo o cenário para o meu pai. Cheguei lá, meu pai estava louco, né? Fui levar para o CAPS. Cheguei lá, falei, pai, preste bem atenção. Olhe bem aqui ao seu derredor. Estava cheio de louco. Louco de verdade, louco de jogar pedra. Nesse dia Deus preparou tudo a meu favor. Eu falei, pai, o seu lugar é aqui, junto com esses doidos. Porque você está doido por causa de uma mulher que não te quis, que nem a tua esposa. Que é isso que uma amante faz com o homem. Elas não querem o homem, elas querem matá-lo, a alma. Elas querem sugar, elas querem tirar da mulher para depois jogar e cuspir fora. É isso que uma amante faz com um trouxa do homem que acha que elas amam ele. Elas não amam você, elas amam o seu dinheiro e quer destruir a sua família através de uma pombagira. E depois que ela destrói, ela vai embora. E o que ela fez? Meu pai, falei, pai, aqui é seu lugar. Tá vendo esses dois aqui? Você vai ficar aqui. Aí ele chegou, todo triste, sentou na cadeira do meu lado. Eu fui no psiquiatra, né? Entrei primeiro. Eu falei, meu pai quer se matar, tal, isso. Você vai tratar com um saco de remédio. Tanto remédio, eu nunca vi tanto remédio. Aí meu pai falou bem assim pra mim, Patrícia, eu vou mudar. Eu não sou louco. Não vou ficar assim não. Eu vou para casa da minha mãe, que minha avó também é cristã, minha avó é da Assembleia de Deus. Eu vou para casa da minha mãe e lá eu vou ficar bem, vou sarar, não vou ficar louco, não vou ficar aqui e vou para a igreja. Resultado, foi para São Paulo. Quando chegou lá, começou a se fazer cursos profissionais, que ele é motorista, e todo mundo falava, ele não vai passar. Quando ele se libertou da amante, ele deu um show na empresa que ele trabalhou em Porto Seguro.
Todo mundo falou, vai ter que fazer, que todo motorista que trabalha com pessoas tem que fazer exames psicológicos, exame de pai, diz que até o fio de cabelo deles parece que rampa e faz exame. Pai passou, e pai foi um exemplo nessa empresa. Por quê? Tinha alguém orando, tinha alguém combatendo da forma correta. Enquanto eu estava orando para o meu pai, o inimigo estava sambando dentro da minha casa. Mas quando eu perdoei a amante, e quando eu comecei a orar para ela, ela casou. Fiquei sabendo que ela está na igreja, para honra e glória de Jesus. Então, assim, mulher, não desista. Aqui Moisés estava clamando pela bênção que já era dele. O que é que Moisés precisava fazer? Vai aqui para nós começarmos. Dize aos filhos de Israel que marche. Você precisa marchar. Pare de ficar olhando para o seu esposo, para a sua esposa, ou para o seu filho, ou para o problema que você está passando, financeiro, ou para o que você está falando. Marche. Quantas as vezes eu marchei sozinha? Eu não precisava de ninguém me trazer à igreja. E olha que eu moro, quem conhece a Vazalene sabe que ali, para passar de noite, é perigoso. E eu ia 3 vezes à igreja. Eu ia de manhã trabalhar como obreira, eu ia à tarde trabalhar com o pastor, e o pastor me chamava para trabalhar à noite. E você tinha dinheiro para ir na igreja? Eu ia a pé. Eu parecia um esqueleto de tão magra que eu era. Mas aquilo ali, Deus estava me lapidando, me transformando. E eu lembro que com 17 anos, quando eu me converti, com 17 anos, eu dava conselho para pessoas de idade. Pessoas que já estavam sofrendo no casamento, Deus me usava para falar, para dar conselhos. As mulheres mais idosas que estavam passando por luta nos seus casamentos, elas já me procuravam. Mas por quê? Porque eu já tinha experiência do meu pai. Porque eu já estava vivendo a experiência do meu pai, então eu já sabia a dor que essa mulher está passando. Porque o amor que eu tenho pelo meu pai é um amor de filho, mas eu sofri, você não quer nem imaginar. Mas eu tive que viver essa experiência. Para hoje estar aqui falando para você, não desista. Como Deus disse para Israel, marche. Marchar é você seguir avante. É você esquecer o que ficou para trás e ser feliz agora. Pegar essa oportunidade e parar de acusar. Porque tem mulheres que são feridas na alma, que elas acusam o marido. Elas não mudam. Elas ficam o tempo todo jogando na cara do marido, ou o marido jogando na cara da esposa. Isso você está fazendo tudo errado. O que você tem que fazer é pedir a Deus para te sarar. Falar, Senhor, está doendo. O que ele fez comigo ou o que ela fez comigo está doendo. Mas eu decidi perdoar e quero ser lavada. Eu quero ser limpa. Eu quero, Senhor, ter um coração puro como o da criança. E mudar, amar seu marido. Se você que pensa que você não ama, você pensa assim, pode dizer assim, eu só estou com ele porque eu tenho um filho pequeno ou porque eu não tenho dinheiro. Eu já disse isso também, quando meu filho era pequeno. Eu falei, quando você crescer, eu vou embora. Eu disse isso para o meu filho. Aí meu filho, vamos embora agora. Eu falei, não, deixa eu crescer primeiro. Eu não vou mentir, Deus está ouvindo. Não que meu marido nunca me traiu, mas por outras coisas. Eu dizia, eu vou embora. Quando você crescer, eu estou partindo. E hoje eu não penso assim mais. Não penso assim. Porque a primeira coisa eu pedi a Deus no meu coração, faça o amor voltar. Porque a Bíblia diz, o amor adormece, mas ele ainda está lá. E quem pode fazer essa chama voltar? O Senhor. Então não olhe para trás, marche. Se você fazia antes comida, faça hoje com mais excelência. Se você fazia bolos, faça mais bolos, faz mais pães. Agrade o seu marido. Você agradando ele, você vai estar agradando o Senhor. Você fazendo com o seu marido, Jesus vai te dar a vitória. Foi assim que eu conquistei o coração do meu marido. Agradando ele, cozinhando para ele, fazendo comida para ele, tratando ele bem, profetizando sobre a vida dele. Foi assim que Deus transformou o meu lar. E aqui você vai entender no 16. E tu levanta a tua vara. Aqui Deus ainda continua falando com Moisés. Aí Deus vai falar para Moisés. Moisés era o líder daquele povo. Aí Deus vai dizer assim, e tu, Moisés, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fenda-o.
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Moisés, ele tinha autoridade. Vocês têm autoridade. Vocês têm autoridade. Agora vocês têm que saber o terreno que vocês estão pisando. Qual o problema que você está vivendo hoje? Você tem que estudar. Porque o diabo, ele anda ao redor, tentando nos tragar, tentando nos destruir. O diabo, nosso adversário, ele nos estuda. Você sabia disso? Que ele estuda a sua vida todinha. Ele sabe o teu ponto fraco. Por que o diabo atinge as pessoas? Porque ele fica de lá olhando, observando. Aquela mulher ali, ela tem um ponto fraco. Ela é brava, ela é igual uma onça. Então, eu vou colocar na cabeça dela que o marido dela ainda está traindo ela. E ela vai brigar com aquele marido. E eu vou pegar o marido e vou destruir o lar dela. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça aquilo que Deus já tirou. Moisés, ele era o cabeça dali. E Deus falou: Moisés, levanta a sua vara. Vara significa autoridade, palavra. Profetiza, tu e tua casa servindo ao Senhor. E aí Deus vai dizer mais. E olha o que Deus vai fazer aqui. Preste atenção no 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre neles atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O que o Senhor fez aqui? O Senhor é tremendo, não é? O Senhor vai dizer para Moisés: olha, Moisés, tu está de frente ao mar, que só eu abro, está vindo atrás de você um grande exército, mas eu vou fazer uma coisa para piorar a tua situação. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas Deus vai dizer para Moisés: para que eu seja glorificado, Pai. Deus está trabalhando na sua vida para ele ser glorificado. Hoje eu agradeço ao meu Pai, porque se meu pai não tivesse traído a minha mãe, eu não seria cristã. Eu não tinha sofrido, passado pela luta, pelo sofrimento para chegar aqui. Então, Paulo vai dizer: em tudo dai graça. Paulo, ele é um homem de um exemplo tremendo. Paulo vai dizer assim: na escassez eu dou graça, na fartura também eu dou graça. Se estão me batendo, eu também dou graça. Se estou com sede, também dou graça. Mas se estou bebendo, também eu dou graça. Se me traíram, eu também dou graça. Se são fiéis a mim, também dou graça. E será que você está dando graça? Porque Deus está aí trabalhando, e às vezes a gente não está percebendo, a gente está focado tanto no sofrimento, que a gente não está vendo Deus trabalhar. A gente não está vendo Deus trabalhar em tudo. Deus é perfeito em tudo. O que você não pode perder é a sua alma, o teu espírito. Porque Deus, ele trabalha de forma para que ele seja glorificado. É através do seu casamento que Deus vai ser glorificado. É através da sua saúde que Deus vai ser glorificado. É através da sua vida financeira que Deus vai ser glorificado. Porque as pessoas que estão ali fora, elas estão nos observando. E quando ela vê Deus restaurando o seu lar, o seu casamento, o seu filho sendo restaurado, elas também vão querer ir para Jesus. Jesus vai ser um canal, você vai ser um canal para que Jesus restaure outras vidas. E aqui você vai entender, no 18, e os egípcios, preste bem atenção, aqui é Deus ainda falando, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs detrás deles. Olha a proteção de Deus aqui. Deus, ele fez uma proteção. A Bíblia fala que, como eu disse agora, que o diabo, ele anda ao redor. Quando o diabo foi até Deus, passeando, disfarçado ali, Deus já sabia quem ele era. Deus falou assim: Satanás, pode dizer o que você quer. Eu vim da terra. Está fazendo o que na terra? Estou rodeando a terra por aí, mas eu vi um tal de um Jó. O diabo falando: eu vi um tal de um Jó que só te adora porque o Senhor
tem um muro de proteção que protege ele. Nós temos esse muro, sim. Nós somos protegidos. Assim como Israel estava sendo protegido de frente, de trás, e Deus estava em cima, nós também temos esse exército de anjos nos protegendo. Aí o diabo olha assim: Jó só te adora porque o Senhor cobriu ele de bens, deu tudo para ele, mas tira os filhos dele para você ver se ele vai te adorar. Deus, conhecendo Jó, Deus já imaginou o sofrimento que aquele coitado ia passar, mas Deus fala: então vai lá, Satanás, eu te dou permissão para tocar na família dele. O diabo sai feliz da vida. Agora eu pego esse Jó que diz ser fiel a Deus, mas não vai ser. Quando ele vê os filhos morrendo, ele vai blasfemar e vai amaldiçoar esse Deus e vai morrer, e eu pego a alma dele. Porque o que o diabo queria era a alma de Jó. O diabo não queria os filhos de Jó, porque os filhos de Jó eram salvos. Entendeu? Aí o que Jó queria era acabar com a vida. O diabo queria era acabar com a vida de Jó. E aí Deus vai: tu não vai tocar na alma dele, toca em tudo. Chegou lá, matou, fez a matança. Depois o diabo vê que Jó está lá glorificando, está lá sofrendo naquela rente com Deus. O diabo volta de novo: rodirei a terra, já toquei. Aí Deus: o que tu quer de novo? Aí o diabo vai dizer assim: agora eu quero tocar nas finanças dele, porque ele ainda tem dinheiro, ele pode ainda ser abençoado. Deus fala: então vai lá, toca lá. Mas na alma dele não. Você está entendendo que o seu sofrimento não é para a tua morte? Deus até permite que toque em algo que você goste, que tire até um ente querido seu, mas isso não é para a tua morte. Não é para a tua morte. É para o teu crescimento. Muitas das vezes Deus está te livrando do inferno. Está te livrando de algo mais terrível. E aí Deus leva, Deus trata, Deus leva, Deus tira, para que você, que é a mulher de Deus, não se perca. E Jó, no final, ele glorifica Jesus. Por quê? Ele recebe a sua vitória. E aqui está dizendo dessa proteção sobre o povo de Israel. Nós, se nós não sairmos da presença de Deus, nós não seremos desamparados. Nós seremos guardados. Porque Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir tanto que ele fala de bem, quanto ele fala de correção. Porque o nosso Deus também nos corrige. E aqui, vamos aqui no 20, vamos no 20 ainda. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses claridade à noite, de maneira que em toda a noite não chegou a um outro. Então Moisés, aqui já é Moisés, todas as instruções que nós lemos foi a de Deus para Moisés. Agora vai entrar Moisés agindo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Está entendendo a proteção de Deus, o livramento de Deus? Era impossível Moisés e o povo de Israel passar pelo mar. Se Deus não tivesse abrido o mar, Faraó tinha matado o povo. Então esse sofrimento que você está passando não é para a tua morte, é para Deus ser glorificado através da tua vida. Mas para Deus ser glorificado através da tua vida, você tem que perseverar. Eu tenho 25 anos que eu caminho com Jesus. É como se fosse o primeiro dia, todos os dias. Porque eu também estou aprendendo. Eu também estou no caminho. E eu não posso olhar para trás. Aí você pode dizer assim: irmão, para você é fácil. Não, nunca foi fácil e nunca será fácil. O que eu tenho é perseverança. O que eu tenho é humildade no meu coração, de chegar até o meu Pai e dizer para Ele: Senhor, eu não tenho força, eu não consigo, mas o meu coração está dessa forma. É saber que você tem um Pai que não tem nenhum bloqueio entre você e Ele, para que você venha falar com Ele. A hora que você querer falar com Jesus, Ele está te ouvindo.
Ele te entende. Às vezes ele vai ficar em silêncio, você vai achar que ele não está te ouvindo, mas ele está trabalhando. E muitas das vezes esse silêncio é necessário. É necessário para que você venha amadurecer, para que você venha crescer, para que você venha ter as suas próprias experiências e não depender do seu esposo, da sua esposa para servir a Deus, para continuar. Porque hoje, se eu não tiver ninguém para vir à igreja comigo, eu vou continuar vindo. Porque os meus pés não estão amarrados nos pés do meu marido e nem nos pés dos meus filhos. Porque eu já aprendi a caminhar sozinha, ou acompanhada ou não acompanhada, eu vou continuar servindo a Deus. Porque esse é meu chamado. E eu quero, quando Jesus vir às nuvens, se eu estiver morta ou se eu estiver na terra, eu quero subir com Ele. Eu não quero passar pelo grande julgamento do trono branco. Eu não quero passar por ali, porque ali bem poucos vão se salvar. E essa segunda morte, ela é terrível, ela não tem mais volta. A eternidade não é aqui nessa terra, a eternidade é no céu. Nós temos que ter consciência disso, nós temos que purificar os nossos corações todos os dias, para que nós entramos nesse trono, para que nós entramos lá no céu. E aqui, para finalizarmos, vamos continuar aqui no 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Aqui Deus fez. Por que Deus fez isso com os egípcios? Porque ele estava tocando no ungido. Deus fez com que ele se atrapalhasse.